dinheiro fala comigo, me dá ordens como um patrão e me consola como um amigo. O dinheiro fala comigo, me diz o que fazer, e se eu perguntar o porquê, a resposta é sempre pra me ter contigo. O dinheiro não fala comigo, irmão, ele berra. Se tu me perder, vai se arrepender de ficar vivo nessa terra. Eu sei, espera, todo mundo erra. Mas todo mundo não é você e tu não tá pronto pra essa guerra. O dinheiro fala comigo, mas não me escuta. Via de mão única e não dupla, me obriga a lutar sem se importar com a minha luta. Tem um montão de gente querendo tomar o teu lugar, mano. Isso sei, daqui é uma sei. disputa. O dinheiro fala comigo que não tem desculpa. Quem quer vai fazer, não importa de onde tu vem, sim, pra onde tu vai, é só querer. Se ele conseguiu, tu também consegue, tá esperando o quê? Nascer com dinheiro que nem ele? Isso não vai acontecer. É a maratona do dinheiro. Tá esperando o que pra correr? Um tênis bom que nem o dele, um trabalho bom que nem o dele, começar da metade do percurso que nem ele, de carro que nem ele. Tu só inventa motivo pra ser pobre, por isso que tu não é ele. O dinheiro Cruel, fala tá? comigo, pena que mente. Me escraviza não pelo pulso, mas sim pela mente. Sem corrente de aço, só pelo fracasso da conta corrente. Conta comigo é o caralho, irmão. Aqui todo mundo é concorrente. O dinheiro me acorda antes do despertador. Toda manhã me lembra que eu sou Bom um ponto. perdedor. Você não precisa de mim pra Bom ser ponto de feliz, debate, mas né, no sem caso. minha felicidade é igual um churrasco na casa do vizinho que não te chamou. Tu sente o cheiro, mas não sabor. O dinheiro fala comigo igual um vento. Promessa de Eita. férias no Cristo Redentor, carro novo que estaciona com sensor. Aquela promoção chocante de um anel de diamante arrancado lá da África por algum explorador. Eu sei que o sangue foi limpo por um Nossa, contrabandista no que Equador. pesado, E se eu não te cara. perguntar de Mas onde foi, real. será que você me faz pela metade do valor? Na mão da minha esposa vai ficar radiante, sabe? Mas na mão da sua amante vai ficar avassalador. Não. O dinheiro fala comigo, sussurra no meu ouvido que eu devia me sentir culpado por ter dormido. É melhor tu trabalhar até no domingo. A vida é curta e tu aí curtindo. E nesse quebra-cabeça, minha cabeça quebra pra virar uma peça que se encaixe num quadro de sucesso. Tem hora e o ponteiro tem pressa. Estude até que a mente adoeça. Produza até que o corpo pereça. Enquanto vocês dormem, eles trabalham. Não, que porcaria de frase é essa? Escancarando aí os problemas que nós enfrentamos hoje em dia nesse sistema. Hoje em dia não, desde sempre, né? Dinheiro que diz que tem cabimento. Coisas que você não quer, não precisa e não vai usar. Mas se tu não tiver comprado, tu sente um vazio por dentro. O dinheiro me mastiga, depois me cospe, me castiga, me obriga a fazer o que eu odeio. E se eu fizer errado, Consumismo. ainda briga e diga. Viva, viva, atrás daquela ilusão antiga que a igualdade existe. Talvez você consiga ser alguém na vida, viva. Sem dignidade. Tu não consegue fugir de uma prisão que não tem grade. O dinheiro não me deixa esquecer que não existe caridade. Eu criei escuridão pra vender a claridade. A maldade é só um marketing que inflaciona o preço da bondade. Eu pareço um maluco falando e esse som seria propaganda perfeita pra vender remédio contra a insanidade. Seria mesmo. Eu falei pro dinheiro, tem coisas que perdem o valor quando tem preço. Tipo o amor ou a leveza de um recomeço. No fundo tu não passa de um traidor. Você tem o que não merece porque no meio que tu tá, tu é um dos que tem mais sucesso, mesmo não estando no top 5 dos mais esforçados que eu Eu conheço. também acho. E o dinheiro responde qualquer pergunta, até as que ninguém perguntou. O destino do dia, a meta do ano, o sentido da vida. Pra onde é que eu vou? Ou melhor, por que que eu vou? Com quem que eu vou? Se toda resposta sempre é dinheiro, então quem não tem dinheiro não Não tem valor. tem. Ai, Aleluia, bingo, eureka, eureka. Finalmente Arrepiou. o preguiçoso acordou da soneca. Descobriu que o pobre só vale o que trabalha, o rico vale o que sonega, e que o pastor precisa dos olhos pra manter a ovelha cega. O dinheiro fala comigo, mesmo eu me opondo. Quando eu tô pensando, quando eu tô compondo. O problema não é que o dinheiro fala comigo, irmão. O problema é que eu respondo. Arrepiou. Então, gente, agora é a hora da análise em si, né? Dessa vez eu conheço todos os envolvidos. Eu conheço o Cid, eu conheço o DK. DK e Cid são pessoas que eu admiro muito, são letristas fantásticos, assim. Eu já acompanhei vários trabalhos deles e eles são excepcionais, o que dizer, não é? Vamos começar a análise do início. Vamos começar do início. A começar pelo título, né? Dinheiro. O que é dinheiro, gente? É o que a gente utiliza para poder receber em troca algum bem ou algum serviço feito, não é? E em que sistema nós vivemos? No sistema capitalista, que além de ser um sistema econômico e político, ele também influencia bastante nas nossas relações sociais, nas nossas relações com as outras pessoas e também na nossa vida social. A forma como a gente se relaciona com o mundo e com a gente mesmo nos é ensinado a viver. E nesse sistema, tudo se resume a dinheiro. É a principal mensagem que eles trazem, não é?
que a nossa vida ela é facilmente comprada por alguns tostões e que sem dinheiro a nossa vida não vale nada. A relação que a gente pode fazer entre o dinheiro, que é o título da música, e o nosso sistema capitalista é esse, que o capitalismo se resume basicamente à acumulação de bens e à detenção da propriedade privada. Tratando-se de MC Cid e DK, a gente já sabe que cada letra vai vir uma punchline. Talvez vocês não concordem comigo que cada versinho vai ser algo uau. Mas a gente consegue extrair de cada verso alguma coisa porque eles são fantásticos. Eu acho que eu não vou conseguir extrair tudo, então eu conto com a colaboração de vocês aí nos comentários para comentarem o que vocês acham. Se vocês discordam de mim, o que vocês têm a acrescentar, qual é a interpretação de vocês, porque afinal de contas, as composições, os raps, são poesias cantadas e poesia é literatura. Literatura é subjetiva. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua interpretação a partir da sua ótica. A gente interpreta uma coisa a partir das nossas vivências, a partir do conhecimento da bagagem que a gente tem. Então eu gostaria que vocês também me ajudassem nessa análise, tá bom? Antes de começar a analisar a letra, eu gostaria só de dizer que eu achei fantástico os dois conversando, né? O Cid representa nós todos, que somos submetidos às regras, às imposições desse sistema e que somos interpelados por essas ideologias. E o DK tá ali representando o dinheiro, que fica toda hora falando ao nosso ouvido. Mas eu acredito que a representação de dinheiro seja algo além do que o dinheiro em si, porque o dinheiro é algo material, não é? O dinheiro é algo material. Eu acho que ali o dinheiro está representando realmente os valores desse sistema capitalista, que visa o lucro acima de tudo e que está construído em cima da competição. É uma luta constante para quem está no topo, para quem acumula mais capital. Vamos lá, ao texto. Na primeira estrofe eles dizem assim: o dinheiro fala comigo, me dá ordens como um patrão e me consola como um amigo. O dinheiro fala comigo, me diz o que fazer e se eu perguntar o porquê, a resposta é sempre para me ter contigo. Eu vou continuar, porque os dois conversam. O dinheiro não fala comigo, irmão, ele berra. Se tu me perder, vai se arrepender de ficar vivo nessa terra. Eu sei, espera, todo mundo erra. Mas todo mundo não é você, e tu não tá pronto para essa guerra. O dinheiro aqui tá simbolizando o que esse sistema valoriza. A competição por quem acumula mais. Então, muitas vezes, o que vale é o que você tem, não para que vai servir. Às vezes você compra algo pensando somente em possuir. Por quê? Porque é legal, todo mundo tem, então eu também quero. Nos é embutida essa ideia de que a gente precisa ter as coisas, porque quem consome é quem tem algum valor. Só vai ter valor nessa vida quem tem dinheiro para poder consumir. É basicamente isso. Então, o dinheiro tá ali dando ordens como um patrão que você não questiona. Você não questiona por que eu preciso ter isso. Você vai e compra. Porque isso vai te dar uma falsa sensação de que você tem algum valor nesse sistema, porque você está consumindo. Então, se você consome, automaticamente você vale mais. É algo nesse sentido. Então, dá ordens como patrão, porque você faz e não pode questionar. É algo que está além, sabe? É algo que o sistema vai te impor para que você realmente tenha alguma notoriedade. Ou então a falsa sensação de que você tem algum poder. E me consola como amigo, porque, de certa forma, como nos é embutida a ideia toda a vida de que a gente precisa ter algo para poder consumir, acaba sendo uma consolação quando você consegue, uma satisfação quando você consegue possuir alguma coisa, mesmo que essa coisa seja inútil, mas você sente a satisfação de poder comprar. Porque é programada. Essa satisfação é esperada. Aí ele fala: se tu me perder, vai se arrepender de ficar vivo nessa terra. Porque, voltando à ideia de que se você não tem dinheiro,
você não tem valor. Não tem por que você se manter vivo, porque tudo nessa vida, nesse sistema capitalista, só tem sentido se for comprado, se for investido. Você só vive se tiver dinheiro, sabe? Porque, apesar de ter outras pessoas que falam que dão valor aos momentos e tudo mais, que a felicidade não se encontra no dinheiro, mas hoje em dia, gente, pra você fazer alguma coisa que realmente vale dar uma satisfação, mesmo que seja, sei lá, pra poder levar uma pessoa que você gosta a um restaurante, você precisa de dinheiro. Então a gente precisa de dinheiro pra tudo, tudo mesmo. E ao dinheiro é empregado muito valor. Para além do que você pode comprar com ele, ter dinheiro significa possuir, significa acumular. Mas todo mundo não é você. E tu não tá pronto pra essa guerra. Já vem aí a, a cobrança. A cobrança do sistema que você precisa ser melhor do que as outras pessoas. Se todo mundo erra, você não pode fazer o mesmo. Porque se você errar, você vai ficar pra trás nessa competição. E ficando pra trás, você fica cada vez mais distante de ficar à frente dos outros, de passar, de ultrapassar quem tá no topo, sabe? E fica nessa mentalidade, fica nessa competição que faz muito mal também para as suas relações sociais e também para a sua própria saúde mental. A cobrança, gente, isso é cruel. A gente se cobra porque existe um sistema, existe uma sociedade que nos cobra também. E nos cobra para ter as coisas. Porque se não tiver, a felicidade se encontra nisso. Assim, a felicidade se encontra em tudo que o dinheiro pode comprar. O dinheiro fala comigo, mas não me escuta. Via de mão única e não dupla. Me obriga a lutar sem se importar com a minha luta. Tem um montão de gente querendo tomar o teu lugar, mano. Isso daqui é uma disputa. O dinheiro fala comigo que não tem desculpa. Quem quer vai fazer. Não importa de onde tu vem, pra onde tu vai, é só querer. Se ele conseguiu, tu também consegue. Tá esperando o quê? Nascer com dinheiro que nem ele, isso não vai acontecer. É a maratona do dinheiro. Tá esperando o quê pra correr? Um tênis bom que nem um dele, um trabalho bom que nem um dele, começar da metade do percurso que nem ele, de carro que nem ele. Tu só inventa motivo pra ser pobre. Por isso que tu não é ele. Vocês já ouviram essas frases, né? Eu também já ouvi e eu preferia não ter ouvido. Mais uma vez a cobrança e a disputa sendo colocada em voga aqui. Você precisa ter dinheiro, você precisa correr atrás. E, tipo assim, é cruel, gente, essa lógica. Porque coloca a responsabilidade de vencer na vida toda em você. Só que pensa comigo, um ser humano que acorda mais cedo, que trabalha o dia inteiro, só vai pra casa dormir e de manhã já tem que levantar e ir trabalhar. E já tá há anos uma pessoa que trabalha o mês inteiro nesse ciclo sem fim pra poder chegar no final e conseguir só sobreviver. A pessoa vai ter como vencer? Fala sério. Eles vendem a ideia de que é só você querer, é só você se destacar dos outros, é só você correr atrás, que tudo vai vir pra você como recompensa. Mas eu tenho uma péssima notícia pra dizer. Pode existir sim pessoas que conseguem vencer na vida por esse meio, mas mesmo elas, eu tenho certeza que se ela não for um herdeiro, mesmo elas que têm que sair de baixo para poder ascender, mesmo elas precisam de algum contato de influência que dê um empurrãozinho. Se não for assim, não tem como sair desse ciclo. Não tem como. E eu volto mais uma vez ao vídeo anterior. É cruel, né, gente? Esse sistema é cruel. E eu acho que a mudança só vai haver com a mudança de sistema. A gente vive num sistema falho, que muitos podem dizer que é um sistema falho, mas é o único que deu certo até agora. Gente, deu certo pra quem, gente? Deu certo pra quem? É só esse o questionamento que eu deixo. Deu certo pra você? Você tá satisfeito? Esses trechos vão incorporando a ideia de que você tá em constante competição com o outro. Você não tem espaço para lazer. Você não tem que se importar com sua saúde, com sua saúde mental, com nada. Você tem que trabalhar igual um condenado para poder conseguir alguma coisa
e estar à frente dos outros. Mas ninguém consegue dessa forma, gente. Se fosse assim, minha família seria rica. Minha mãe trabalha muito, gente. Muito. E a gente não é rico. Vocês conhecem pessoas, ou vocês mesmos. Vocês trabalham demais. Se trabalhar fosse sinônimo de riqueza, a gente não teria tanta desigualdade assim. Seria todo mundo rico. O povo vende a ideia também que brasileiro é tudo preguiçoso, mas a gente trabalha demais. Nós somos um povo que trabalha muito. A gente seria o país de primeiro mundo se fosse assim. Acho que eu tô extrapolando um pouco aqui, mas é só um questionamento que eu deixei pra vocês. O dinheiro fala comigo. Pena que mente. Me escraviza não pelo pulso, mas sim pela mente. Sem corrente de aço, só pelo fracasso da conta corrente. Conta comigo é o caralho, irmão. Aqui todo mundo é concorrente. O dinheiro me acorda antes do despertador. Toda manhã me lembra que eu sou o perdedor. Você não precisa de mim para ser feliz, mas sem mim a felicidade é igual um churrasco na casa do vizinho que não te chamou. Tu sente o cheiro, mas não o sabor. Gente, é exatamente o que eu falei. Essa cobrança é cruel, porque coloca em cima de você a culpa por você ter fracassado, sendo que, tipo assim, não depende só do seu querer, não depende só da sua força de vontade, depende de quem tá lá em cima, pra você acender um pouquinho. E eles vendem essa ideia de competitividade, você tem que estar toda hora ali disputando pelo seu lugar com o outro, entende? E aqui, ó, você não precisa de mim pra ser feliz, do dinheiro, mas sem minha felicidade é igual um churrasco na casa do vizinho que não te chamou, tu sente o cheiro, mas não o sabor. Vendem a ideia de que dinheiro não traz felicidade, mas mesmo assim também vendem a ideia de como é bom ser rico, né? Como é bom ter dinheiro, como a gente precisa do dinheiro para ter valor nesse sistema. E a gente acaba ficando infeliz. A gente acaba ficando deprimido. Por quê? Porque a gente trabalha, trabalha, trabalha e no final das contas a gente só consegue dinheiro para sobreviver e às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Aí vem a ideia de que fica martelando na cabeça de que a gente é um fracasso. Nós perdemos, nós não conseguimos vencer. Vendem a ideia de que você pode tudo, de que você vai vencer. É só trabalhar, é só pensar fora da casinha que você consegue. Aí quando você não consegue, a culpa é de quem? Sua. E você é um perdedor. Você é um fracasso. É isso que fica na cabeça da pessoa. Você não conseguiu porque você não quis. Porque você não fez direito. Porque você não trabalhou o suficiente. É muito cruel. Incrível. Nossa, incrível. Toda a música é incrível. O dinheiro fala comigo igual um vendedor. Promessa de férias no Cristo Redentor, carro novo que estaciona com sensor, aquela promoção chocante de um anel de diamante arrancado lá da África por algum explorador. E entra aí a crítica também das pessoas que vão pra África para poder explorar, de explorar pessoas que não tem nada também, né? Explora essa ausência, essa carência para poder fazer com que elas trabalhem praticamente em regime escravo. E o fruto desse trabalho serve para quem? Eles vão conseguir o anel de diamante? Eu sei que o sangue foi limpo por um contrabandista no Equador. E se eu não te perguntar de onde vem, será que você me faz pela metade do valor? Na mão da minha esposa vai ficar radiante, mas na mão da sua amante vai ficar avassalador. Nessas duas estrofes já começa aí a sedução que o dinheiro traz, que o consumismo traz. Você, tendo dinheiro, você pode consumir, você tem essas, né, essas regalias, se é que eu posso chamar assim. Aí volta aquela ideia, né? Isso aí é só a mentalidade para que você trabalhe igual um condenado e enriqueça quem já tá lá em cima, né? E para você, tipo assim, não desanimar, é tipo uma motivação mesmo para você continuar nesse sistema para que um dia você possa vencer. É isso, é a promessa de férias, é o carro novo, é uma promoção de anel de diamante. Tudo isso é para seduzir você a achar que você vai conseguir. O dinheiro traz isso mesmo, mas a que custo, né? O dinheiro fala comigo, sussurra no meu ouvido, que eu devia me sentir culpado por ter dormido. É melhor tu trabalhar até no domingo. A vida é curta e tu tá aí curtindo. E nesse quebra-cabeça, minha cabeça quebra para virar uma peça que se encaixe num quadro de sucesso. Tem hora e o ponteiro tem pressa. Estude até que a mente adoeça. Produza até que o corpo pereça. Voltando ao ponto. Trabalhe enquanto eles dormem.
Faça mais do que fulano, se prive do seu sono para poder vencer, para poder construir. Como é que a pessoa vai ter uma ideia revolucionária, uma ideia fantástica para poder revolucionar o mercado, para poder crescer na vida, se a pessoa nem dorme, gente? A pessoa não tem mental, não tem físico, tá acabando com a vida desse jeito. Aí vendem essa ideia, adoecem as pessoas e servem o quê? Para a indústria farmacêutica, que daqui a pouco eles vão mencionar também. É tudo orquestrado. É tudo orquestrado. A gente tenta se encaixar nas caixinhas do sistema para sermos um símbolo de sucesso como fulano, como ciclano, que a gente se espelha. Tudo bem você ter uma inspiração? Eles vendem essa ideia, esses modelos perfeitos e inalcançáveis, para que você só fique na ideia mesmo. Enquanto vocês dormem, eles trabalham. Não, não, que porcaria de frase é essa? Eu gasto meu tempo para fazer dinheiro, eu gasto meu dinheiro para passar o tempo. Comprando coisas que é o dinheiro que diz que tem cabimento, coisas que você não quer, não precisa e não vai usar. Mas se tu não tiver comprado, tu sente um vazio por dentro. E é bem isso, né? O consumismo faz a gente pensar que se a gente não tiver, a gente vai ficar para trás. A gente vai já tá um pouco atrás dos outros. Se a gente não tiver isso, mesmo que você não ache nenhuma serventia, mesmo que você não queira, mas a gente é levado a comprar pelas propagandas seduzentes, pelo preço que isso tem, pelo valor que isso tem em sociedade, para mostrar que você tem valor. No final das contas, o nosso valor é atribuído pelo que a gente tem. Lembrei até de uma música da Pitty que diz assim: eu possuo muitas coisas e nada disso me possui. Mas no caso, a gente acaba se resumindo a isso. Quando a gente compra alguma coisa só para poder ficar por dentro, para poder não se sentir atrás dos outros e não sentir esse vazio. A gente compra as coisas para preencher o vazio existencial que a gente tem muitas vezes. Isso é triste. O dinheiro me mastiga, depois me cospe, me castiga, me obriga a fazer o que eu odeio. Se eu fizer errado, ainda briga e diga: viva, viva, atrás daquela ilusão antiga, que a igualdade existe e talvez você consiga ser alguém na vida. Viva sem dignidade. Tu não consegue fugir de uma prisão que não tem grade. O dinheiro não me deixa esquecer que não existe caridade. Nos é vendida a ilusão de que se fulaninho pôde, nós também podemos, mas temos que ver as condições. Fulaninho nasceu em berço de ouro. Fulaninho não tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Fulaninho, quando chega em casa, não tem que fazer almoço. Gente, nós não somos iguais. Nem todo mundo tem as mesmas condições para poder crescer. Então, sim, é uma ilusão. E talvez você consiga ser alguém na vida, viva sem dignidade. É basicamente isso também, eu já falei sobre aí atrás, né? Tu não consegue fugir de uma prisão que não tem grade. Aqui eu entendo basicamente que como é que você vai fugir desse ciclo se você não tem aquele empurrãozinho que eu falei? Como é que você vai fugir desse ciclo de trabalhar, 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 dormir, trabalhar, 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 dormir? Como é que você vai fugir disso se não tem nada que dê pelo menos um empurrãozinho para você pular o muro e sair e fugir? Não nos é dada as condições para poder subir, mas nos é vendida a condição que todo mundo tem as mesmas condições, que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu criei a escuridão para vender a claridade. A maldade é só um marketing, inflação no preço da bondade. Eu pareço um maluco falando e esse som seria a propaganda perfeita para vender remédio contra a insanidade. Entra aí a indústria farmacêutica, esse sistema nos adoece e a gente fica cada vez mais dependentes de remédios, né? A gente fica cada vez mais dependentes de remédios. A indústria farmacêutica fatura milhões, ou até bilhões, não sei, hoje em dia, né? É igual aquela música Centauros do Brasa e do Santi, né? Peço ajuda e ao invés de abraços me receitam remédios. Abre mais farmácias do que livrarias. Então, é nesse sentido. A gente é adoecido pelo sistema e, consequentemente, uma das indústrias também é alimentada, né, com essa nossa desgraça. Eu falei pro dinheiro, tem coisas que perdem o valor quando tem preço, tipo amor ou a leveza de um recomeço. No fundo, tu não passa de um traidor.
Você tem o que não merece, porque no meio que tu tá, tu é um dos que tem mais sucesso mesmo lutando, no top 5 dos mais esforçados que eu conheço. E o dinheiro responde qualquer pergunta, até as que ninguém perguntou. O destino do dia, a meta do ano, o sentido da vida, para onde é que eu vou. Ou melhor, por que que eu vou? Com quem eu vou? Se toda a resposta sempre é dinheiro, então quem não tem dinheiro não tem valor. Aleluia, bingo. É eureka, eureka. Finalmente o preguiçoso acordou da soneca. Descobriu que o pobre só vale o que trabalha, o rico vale o que sonega, que o pastor precisa dos olhos para manter a ovelha cega. O dinheiro fala comigo, mesmo eu me opondo. Quando eu tô pensando, quando eu tô compondo, o problema não é que o dinheiro fala comigo, irmão. O problema é que eu respondo. A questão do top 5, eu acredito que é mais algo do Cid, né? Mas é tipo assim, que ele é um MC famoso, até porque eu conheço, né? E eu que não sou do mundo do rap, eu conheço. Ele poderia estar ali rendido ao dinheiro, mas não. Ele tá aí pensando e fazendo as suas críticas, né? E o dinheiro responde qualquer pergunta, até as que ninguém perguntou. O destino do dia, a meta do ano, o sentido da vida. Pra onde é que eu vou? O melhor. Por que eu vou? Com quem eu vou? Se toda a resposta sempre é dinheiro, então quem não tem dinheiro não tem valor. Resumiu tudo que foi dito até agora, né? O dinheiro nos guia para saber o que que nós vamos fazer, para onde nós vamos, com quem devemos estar. Só temos a certeza de que o dinheiro não pode faltar, porque sem dinheiro a gente não é nada. Descobriu que o pobre só vale o que trabalha, o rico vale o que sonega, que o pastor precisa dos olhos para manter a ovelha cega. Aqui já entra um pouco do dinheiro falando, né? Que, que com essa conversa, né, ele conseguiu chegar, afinal, a enxergar um pouco do que está acontecendo, de como o sistema opera. Ó, o pastor precisa dos olhos para manter a ovelha cega. Ele precisa estar no controle dos olhares da ovelha. No caso aqui seria quem está lá no topo, né? Precisa que os pobres vivam alienados, vivam nesse ciclo sem fim, para que tudo permaneça como está. Porque a mudança só vem com a tomada de consciência de classe também. Sejamos francos. Você precisa saber o seu lugar, precisa saber que lugar que você ocupa, o que pode fazer, o que precisa mudar. Ter uma visão ali holística do problema, saber quais pontos ir para poder mudar, fazer a mudança. Mas eu digo uma coisa, a mudança só acontece quando boa parte das pessoas, dos trabalhadores, reconhece que precisam mudar, reconhecem ali o sistema em que estão inseridos e querem uma alternativa, né? Que seria escapar desse ciclo, desse sistema. Aí no final termina com ele falando que, tipo, o problema não é o dinheiro tá lhe chamando toda hora pra fazer tal coisa, o problema é que você responde, o problema é que você se rende. E se eu pensar em algo que vai mudar, que vai quebrar esse ciclo? Eu acredito que seja um chamado. Tipo, o problema não é que o dinheiro existe, o problema é que a gente responde às tentações. Poderia ter até um fundo religioso aí, mas aí a gente está falando aqui da materialidade. Eu acredito que seja um chamado para a gente poder pensar e se rebelar um pouco também contra esse sistema, porque o dinheiro é o maior representante dele. Com isso, eu encerro a análise de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. Comentem aí o que vocês acharam do som. Particularmente, achei incrível e espero mais sugestões aí nos comentários, tá bom?